Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Nós vamos conversar agora com o Paulo Sérgio, que está com a gente na ponta da linha, para a gente saber algumas informações importantes, atualizando os dados aqui da Mais Ouvida. Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcio Santos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM que acompanham o Jornal da Manhã e chegamos na quarta-feira, dia 15 de julho, viu? Estamos por aqui novamente e a gente já começa o nosso bate-papo, seguindo a tradição, trazendo as últimas atualizações do coronavírus aqui em Xangrande. Como é que está a situação? Tivemos aumento, tivemos a estabilização de números? Como é que estão os casos aqui do município, Paulo Sérgio? Olha, Márcio, ontem nós não tivemos alterações no boletim aqui da cidade de Xangrande, Continua os mesmos números do dia anterior. Então, Xangrande tem hoje 33 casos em investigação, sendo 3 deles óbitos, viu? Também tem 111 casos descartados, que os exames apontaram negativo para a Covid-19, e tem 224 casos confirmados. Destes, 35 apresentam sintomas leves, 21 com sintomas graves, 157 recuperados e 11 óbitos ocorridos desde o início da pandemia, confirmados aí em virtude da Covid-19. Esses são os números do boletim de ontem. A gente lembra que não teve alterações, então nenhum dos pontos aí teve alterações, viu, Márcio? A gente fica meio tenso porque temos 33 casos aí sendo investigados, inclusive 3 óbitos aí, e esses números podem subir a qualquer momento. A gente fica um pouco meio tenso por essa situação. Hoje deve sair mais um boletim e a gente já fica naquela expectativa já angustiante, Será que nós vamos confirmar mais casos hoje, não é verdade? Isso, e praticamente todos os dias tem as coletas, E agora também, além das coletas que são feitas e enviadas para o Laboratório Central de Saúde de Pernambuco, o LACEN, também tem os testes rápidos, que são feitos no próprio Hospital Alfredo Alves de Lima e que podem aí também contribuir com o aumento de casos, É verdade. Vamos aguardar hoje à noite para saber se nós vamos ter esses números alterados. Hoje nós estamos com quantos casos confirmados aqui em Xangrande? Só repetindo. Hoje nós temos 224 casos confirmados aqui na cidade de Xangrande, Márcio. 224 casos confirmadíssimos. Pois é, 157 estão recuperados. E temos aí no meio desses 33 casos investigados, 3 pessoas que morreram, que foram submetidas a exames para saber se foi por conta da Covid-19. Vamos aguardar hoje, para saber se a gente vai ter alteração. Tudo indica que sim, pela quantidade de número de casos investigados. Paulo Sérgio, a gente muda de assunto agora, nós vamos falar sobre política, porque hoje à noite deve ser feita mais uma reunião na Câmara, de forma presencial. E essa reunião hoje vai apresentar as contas do ex-prefeito Daniel Alves, é isso? Isso mesmo, Márcio. Essa sessão de hoje, a partir das 8 horas da noite, é uma das mais importantes, dos últimos anos lá na Câmara de Vereadores de Xangrande. E vai ser apresentada aí a conta referente ao ano de 2015 de sua última gestão, viu? Essa apresentação dessas contas aí já veio com parecer do Tribunal de Contas aqui do Estado, Como foi? Reprovando, aprovando? Qual foi a recomendação do Tribunal de Contas? A recomendação veio do parecer prévio, que, como o nome já indica, um parecer anterior à decisão da Câmara. Então, ele precisa da decisão da Câmara para seguir adiante. E recomenda a reprovação por unanimidade na Casa Legislativa, viu? Ele leva em consideração 14 pontos discordantes dentro da prestação de contas do município de Xangrande no ano de 2015, viu? Ô Paulo Sérgio, você tem esses pontos aí para a gente repassar? Quais são esses 14 pontos
que o Ministério, ou que o Tribunal de Contas apresentou para que fossem reprovadas essas contas em 2015 ou não? Sim, Márcio, nós temos aqui os 14 pontos. O primeiro deles é que o conteúdo da lei orçamentária anual não atendeu à legislação, também que o conteúdo da lei de diretrizes orçamentárias também não atendeu à legislação, podendo comprometer a gestão fiscal do ente e a definição e o alcance de metas prioritárias para a administração municipal. Esses 2 pontos são mais as leis, né? A lei orçamentária anual, que é a LOA, e a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Elas não atenderam à legislação. Temos também a existência de déficit de execução orçamentária, ou seja, o município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas, né? Aquele negócio de gastar mais do que arrecadou. Isso. E foi no montante, Márcio, de R$ 649.571,79, viu? Quer dizer que o município, no ano de 2015, gastou aí R$ 649.571,79 a mais do que arrecadou. Também tem a realização de despesa sem o respectivo lastro financeiro nas contas do Fundeb, também as falhas na elaboração de demonstrativos contábeis, que o município não tem capacidade de honrar imediatamente ou no curto prazo seus compromissos de até 12 meses, né? Também é um dos pontos levantados. A inscrição de restos a pagar sem que houvesse disponibilidade de recursos vinculados ou não vinculados para seu custeio. Restos a pagar, explicando para os ouvintes, é quando uma gestão termina e você tem um quantitativo ainda a ser pago, né? Então, porque não termina de uma gestão para outra, né? Ainda fica aquele recurso que precisa ser pago e tudo mais. Então, restos a pagar sem que houvesse disponibilidade de recursos, né? Também não foram recolhidas ao regime geral de previdência social as contribuições descontadas dos servidores no montante de R$ 27.531,31, ou seja, não foram recolhidas as contribuições que foram descontadas dos servidores nesse período. Também não foram recolhidas ao mesmo RGPS, que é o Registro Geral da Previdência Social, as contribuições patronais no montante de R$ 1.196.844,09. O que isso quer dizer, Márcio? Isso quer dizer que não foram recolhidos junto ao regime geral de Previdência Social, né, que é o famoso INSS, as contribuições patronais, né? Patronal, quem paga é a prefeitura, né? Tanto o patrão do sistema privado, né, empresas e tudo mais, quanto no sistema público, prefeitura, câmara e tudo mais. Então, o município deixou de recolher nesse período, né, ao RGPS R$ 1.196.844,09. Também, Márcio, tem alguns pontos aqui, como, por exemplo, a despesa total com pessoal acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É aquela lei que determina que o município só pode contratar, só pode ter uma despesa de tanto, né, com o pessoal de 54%, e o município estava tendo essa despesa acima, né, do limite previsto pela LRF. Temos aqui também, Márcio, mais 4 pontos, que a não recondução do gasto com o pessoal ao limite no período determinado na LRF, ou seja, não voltou o gasto no limite, né, 54%, você podendo chegar até pouco mais de 60%. Então, o município não conseguiu chegar a este limite durante o ano. E o próximo ponto também, a reincidente extrapolação do limite de despesa total
com o pessoal, ou seja, voltou aí a ultrapassar o limite, viu? E um outro ponto aqui também é que as numerosas impropriedades associadas ao vício relativo ao não recolhimento das verbas previdenciárias do RGPS e o não cumprimento dos limites previstos para a despesa total com pessoal configuram um cenário que justifica a rejeição das contas em apreço. E aqui ele estabelece as leis, né, os artigos que estão embasando, né, o disposto nos artigos 70 e 71, inciso 1º, combinados com o artigo 75, bem como os artigos 31, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, viu? Esses são os pontos que foram levados em consideração pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para a reprovação, aí o parecer prévio pedindo a reprovação das contas do ex-prefeito Daniel Alves, viu? Paulo Sérgio, e se caso essas contas forem reprovadas hoje, elas precisam passar por outra sessão? Ou hoje mesmo já fica definido que elas serão reprovadas também pela Câmara? E o que pode acontecer após essa reprovação com Daniel, né? Olha, Márcio, elas são em votação única, né? Então, quer dizer que hoje é a votação e após hoje já sai o resultado, né? Eu vou passar para você como é que vai ser o trâmite, Márcio, para você e para os ouvintes. Certo. Havendo o quórum necessário para uma votação, né? Porque aí precisa ter 8 vereadores presentes. Sim. Né? O quórum na Câmara é de 6 vereadores, mas para a votação de contas é de 8. Então, havendo esse quórum, o presidente dá por aberta a sessão, aí o presidente da sessão, que aí pode ser o presidente da Câmara, o vereador Jorge Luiz, ou pode ser algum outro membro da mesa, né? E aí abre a sessão, e depois dessa abertura da sessão, dá sequência à leitura das peças. Aí vem as peças do próprio Tribunal de Contas, vem a peça de defesa e tudo mais. Logo após, é aberto o período de discussão entre os vereadores. Então, os vereadores discutem essa matéria, eles devem se ater apenas a esse assunto, eles não podem fugir do tema, certo? E depois vai-se para a votação. Lembrando que a votação ela é nominal e aberta, e é por ordem alfabética. Então, o presidente faz o questionamento aos vereadores, um por um, né, se ele aprova ou reprova o parecer prévio do Tribunal de Contas. Após esse momento da votação, né, que todos os vereadores votam, e então passa-se para o resultado. E no resultado, o presidente da Câmara é que divulga esse resultado, né, para todos os parlamentares e também para o público que acompanha. E tudo isso que fez parte da sessão é anexado e enviado de volta para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E aí o Tribunal de Contas dá sequência a essa situação, dá sequência a esse processo. A gente lembra que no momento é parecer prévio, e lá na frente esse parecer prévio pode ser aí uma decisão final. O que pode acontecer com o ex-prefeito Daniel Alves, né? De acordo com a lei da ficha limpa, lá de 2010, cabe às câmaras de vereadores a decisão sobre inelegibilidade de políticos do Executivo. Então, o que pode acontecer com o ex-prefeito Daniel Alves é se tornar inelegível por 8 anos, de acordo com essa votação, viu? Então ela é muito importante e decisiva, principalmente para a carreira política de Daniel, já que ele está na pretensão de ser candidato, né? Já se auto-intitulou como pré-candidato a prefeito de Gravatá, e se ele for condenado aí no final desse processo, vai ficar difícil para ele sair como candidato, né? Agora, se eu não estou enganado, me recorde bem aí, a gente está já no final do programa, mas em 2014, se eu não estou enganado, Paulo Sérgio, ou foi 2012, parece que foi 2012, né? Daniel enfrentou uma situação como essa também, não foi? Ou não? Isso, com outros assuntos envolvendo, né? Foi mais por improbidade administrativa na época, né? Rejeição de contas
é o primeiro momento que ele passa com essa questão de rejeição de contas, e vai impactar e muito na questão de uma possível candidatura a prefeito, vereador, vice-prefeito, enfim, a qualquer um dos cargos eletivos nos próximos 8 anos. Isso porque, se as contas dele forem reprovadas, ele se torna inelegível, né? Então ele não pode disputar qualquer um cargo que seja, né, em todo o país, né? Não tem essa, porque ele foi condenado em Xangrande, ele pode concorrer em outro local, não. Em qualquer local do país, no território nacional. Isso, ele se torna inelegível caso essas contas sejam reprovadas. O que ele vai tentar, e aí a gente já sabe como funciona, né? A política é tentar, sob júri, tentar a justiça para tentar essa candidatura e tudo mais, mas a gente lembra de um caso que aconteceu aqui na região, do ex-prefeito de Primavera, o Pão com Ovo, Sim. que ele foi condenado, né, teve as contas rejeitadas pela Câmara do município e ele conseguiu concorrer, venceu, mas não venceu, né? Aquele ditado, venceu, mas não ganhou. Exato. Porque lá na frente a justiça entendeu que a candidatura dele era imprópria, era inelegível. Então, ele não pôde conquistar essa vitória, teve que ter uma nova eleição e naquela época até a mãe dele foi quem venceu. Isso. Venceu a eleição. Pão com Ovo retorna agora de 8 anos de inelegibilidade, viu? Realmente é muito sério, né? É muito sério. Vamos aguardar qual vai ser a decisão da Câmara, né? Apesar de que a gente já tem quase a certeza do que a Câmara vai fazer, em sua maioria, porque já vem com esse parecer do Tribunal de Contas e, evidentemente, eu acredito que os vereadores, em sua grande maioria, vão seguir essa recomendação do Tribunal de Contas para condenar não dar essa viabilidade, né, ao ex-prefeito Daniel, para que ele possa gozar de uma oportunidade para poder ser candidato ou engravatar em qualquer outro lugar. Eu acredito que os vereadores vão entender que não devem seguir essa orientação. Paulo Sérgio, a gente amanhã fala sobre isso aqui no Jornal da Manhã, combinado? Combinado, Márcio. Rapidinho aqui, o acesso do público ao auditório da Câmara está garantido, né? Sim, mas sim. A gente lembra que está com diminuição em virtude da pandemia do novo coronavírus. Então, para quem não puder ir ou achar melhor não ir, né, acompanhar de casa, o Xangrande News vai transmitir ao vivo a partir das 7h30. Então vai ter o antes, o durante e o depois dessa votação histórica, dessa sessão histórica lá na Câmara de Vereadores de Xangrande, viu, Márcio? Lembrando que Daniel foi ex-prefeito aqui do município por 3 mandatos, tem uma história aí de 40 anos na política aqui de Xangrande, é um personagem marcante na política aqui do município, que hoje pode ser muito atrapalhado com essa decisão da Câmara se seguir a orientação do Tribunal de Contas. Paulo, muito obrigado e até amanhã. Márcio, eu agradeço pelo espaço, desejo a todos uma ótima quarta-feira e a gente se encontra amanhã para trazer os detalhes dessa sessão de hoje, viu? A todos um ótimo dia.